esse sofrimento e como hoje é um dos assuntos mais abordados, que é sobre pensamentos sabotadores. E com ele vem diversas dúvidas e a gente vai tentar esclarecer algumas aqui dentro desse conteúdo. Né? Então, primeiramente, a questão da. Muitas vezes a gente anda pelo piloto automático, né? Então a gente pensa, a gente age de forma totalmente automática. Então, existem alguns pensamentos comuns, né? Que são vinculados a crenças de que eu não consigo mais, eu não aguento uma dieta, dieta é sofrida, né? Eu não vou conseguir emagrecer, eu sou uma pessoa fraca, eu sou insuficiente, eu não dou conta, né? Então, isso são pensamentos que muitas vezes são comuns, né? E acabam nos sabotando, né? Então, quando a gente fala pensamentos sabotadores, são pensamentos vinculados a crenças interiores que faz com que dificulte a nossa caminhada, né? Então, se eu tenho muitos pensamentos como esse, como consequência, eu vou agir mediante a eles, né? Então, por exemplo, aqui eu separei alguns, né? Estou desanimado para fazer dieta, né? Então, quanto mais eu penso nisso, cada vez eu fico mais desanimada. Não aguento mais me privar, né? Então, aquele conceito de que dieta tem que ser restritiva, que você tem que parar de comer tudo, né? E isso gera um sofrimento. E nas outras aulas a gente já avaliou que o nosso cérebro ele não gosta de sofrer. Então, se você está fazendo algo que vai gerar um sofrimento, a tendência é entrar no modo de sobrevivência e tentar fugir ao máximo que ele conseguir e acaba virando aquele ciclo, né, de desistência. Me sinto sobrecarregada, então aquelas questões que a gente tinha falado também nas aulas anteriores, né? Então, se eu fazer dieta, eu não vou conseguir mais sair em grupo, não vou conseguir fazer mais atividades sociais, né? Então, me sentir sobrecarregada porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho energia. Ou então pensamentos que eu simplesmente não tenho motivação, então eu preciso ter motivação. E esse conceito de motivação ele é muito delicado, né? Porque a motivação, ela vem, o conceito em si, o que a gente entende de motivação é o motivo que gera uma ação. Então eu preciso ter motivos. Por que que eu preciso, por que que eu quero emagrecer? Quais serão as vantagens? Quais serão as desvantagens para permanecer como eu estou hoje, né? Então o motivo vai me gerar uma ação. Então, aqui não se refere de ficar feliz antes de fazer uma atividade, mas de eu lembrar os meus motivos para realizar uma ação, né? Então, a ação vem sempre antes dessa motivação. Então, eu fazer mesmo não querendo fazer. E vai ter coisas que a gente não vai fazer feliz, rindo, né? A nossa vida não é desse jeito, não é um conto de fadas que eu ficar ali o tempo todo satisfeito com tudo. Às vezes eu não quero ir para academia, mas eu preciso ir, porque eu preciso manter o meu corpo motivado, ativo ali. Então, são pensamentos que acabam ali trazendo de forma a nos sabotar, né? Então, eu não tenho motivação, então por isso eu não vou mais fazer, né? É muito pelo contrário, eu preciso fazer para ter motivação. Outro pensamento comum que é todo mundo pode comer o que quer, menos eu. O universo está contra mim. Então, vem muito esse extremismo, né? Então, todo mundo pode fazer e eu não posso fazer. A gente está falando aqui num conceito muito mais voltado para um equilíbrio emocional e também equilíbrio alimentar. Então, eu posso sim comer de tudo, mas hoje eu não quero comer desse tudo, né? Eu quero fazer uma alimentação que vai me gerar bem-estar e a longo prazo, que isso vai me beneficiar ao longo de todos os meus anos, né? Então, o primeiro passo para mudar é sair realmente desse piloto automático mental, tomando consciência de como esses pensamentos influenciam nossas emoções. Então, é um processo que a gente vai gastar ali uma energia justamente para a gente compreender como que esses pensamentos aparecem, como que eles influenciam o dia a dia, como que isso impacta, né? Se está associado com algum hábito disfuncional. Então, pensamentos sabotadores são aqueles que surgem quando estamos em momentos de vulnerabilidade emocional ou em dificuldade de manter novos hábitos. E eles podem ser convincentes, mas é fundamental a gente aprender a questionar eles, né, e utilizar com uma outra ótica, né, uma outra visão sobre aquilo ali que está sendo imposto, né?
Então, esses pensamentos, eles não são uma verdade absoluta, são respostas emocionais temporárias que podem ser reprogramadas com prática e consciência. Então, a chave ela é realmente entender as consequências de cada escolha, né? Então, nem tudo que a gente pensa é 100% verdadeiro. Os nossos pensamentos, eles também mentem para nós. Por isso que a gente utiliza realmente esses termos de pensamentos sabotadores, porque não são uma realidade, mas mesmo assim eles nos impedem realmente de atingir aquela vida que a gente tanto almeja. Então, quando você opta por ceder ao desejo imediato de um alimento ou uma atitude prejudicial, você se afasta dos seus objetivos a longo prazo. Mas quando você se lembra dos benefícios e foca no presente, é mais fácil fazer escolhas alinhadas com o que você deseja para o futuro. Então, é um processo muito de você estar consciente diariamente sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, sobre os seus comportamentos ali e se realmente faz sentido para você manter comportamentos como estes, né? Que eu tô tentando passar aqui, não tá indo. Acho que foi demais. Então, aqui, né, eu trouxe um conteúdozinho, né, que a ciência nos mostra que o cérebro frequentemente opera no piloto automático para economizar energia repetindo, assim, padrões de pensamentos e de comportamentos. Então, basicamente, o nosso cérebro, ele, como a gente já tinha falado em outras aulas, ele vai sempre querer fazer o que é mais familiar, né? Em sentido realmente em estruturas de sobrevivência, né? Então eu não preciso ficar ali o tempo todo pensando demais em alguma coisa, né? Então ele vai tentar economizar essa energia para essa energia ser gasta em outra situação. Por isso que a gente age muito nesse piloto automático, né? Então eu não preciso pensar se eu quero piscar o olho, eu não preciso pensar se eu quero tomar uma água, né? Então são processos ali que vai se automatizando, né? Existem diversas questões vinculadas a isso, né? Mas são padrões que o nosso corpo ele sempre vai querer se adaptar ao mais familiar, né? Então, eu te falei questões mais que a gente não tem controle, né? De forma realmente mais automática, como piscar, respirar. Mas dentro disso, a gente tem aqueles aspectos de hábitos, né? Igual quando você vai todos os dias trabalhar pelo mesmo caminho, né? Então, com o tempo, você vai perceber que você vai entrar no carro e simplesmente vai chegar no seu endereço final porque já é um processo automatizado. É igual dirigir um carro, né? Então você não precisa ficar pensando, agora eu vou apertar a embreagem, agora eu vou passar a marcha, agora eu vou frear, né? Então, na medida que você vai desenvolvendo ali, isso vai sendo totalmente automático. Então, por isso que é muito real esse aspecto de que muitas vezes a gente pensa e se comporta de maneiras de familiares. Não que isso quer dizer que é uma verdade absoluta, que é certo e que é errado, mas porque você se adaptou com aquela maneira, né? E dentro disso, coloquei três práticas ali para conseguir entender esse piloto automático e também sair dele, né? Então, primeiramente, a questão da consciência. Então, quando o pensamento sabotador surgir, observe-se sem julgamento nenhum. O que estou sentindo agora? Por que eu estou pensando isso? Então, não se culpe por estar pensando nisso. É um padrão ali familiar do seu cérebro. Ele aprendeu em algum momento da sua vida sobre isso. Então, o processo agora vai ser tomada de consciência. Então, o que que eu estou sentindo? O que que eu estou pensando? Por que que eu fiz isso? Qual que é o impacto, né? Segundo, questione a validade desse pensamento. Então, nem tudo que a gente pensa é 100% verdadeiro. Então, em vez de você simplesmente aceitar o pensamento como uma verdade, se questione: isso é realmente verdadeiro ou só parece uma verdade agora com base nas minhas crenças passadas, né? Então, tudo que a gente observa hoje, todas as nossas tomadas de consciência, as nossas formas de pensar, nossas formas de se comportar, eles são baseados em questões nossas, né, das nossas vivências. Então, na medida que a gente vivencia diversas situações, as nossas decisões vão ser baseadas naquilo.
né? Então, por isso que às vezes existem disfuncionais ali. Então, se na minha infância eu fui uma criança que foi muito criticada pelos meus pais, como consequência, no futuro, como adulto, né? Qualquer olhada estranha ou qualquer feedback, né? Eu vou sentir como se alguém estivesse me atacando, me criticando, né? Porque eu só estou conseguindo ver por essa ótica. Então, a gente vai fazer um processo para a gente ver de outras maneiras, não somente com essa ótica vinculada às vivências do passado, mas ver de novas formas, novas alternativas e ver realmente um todo. Então, por isso que esse aspecto de se questionar é muito importante. Então, não aceite tudo que sua mente está pensando. E terceiro, faça escolhas conscientes. Então, antes de tomar qualquer decisão, como comer algo, né? Avalie se realmente isso está dentro dos seus objetivos, né? Então se pergunte, como me sentirei depois? E como estarei me sentindo amanhã? Isso está alinhado com os objetivos que eu quero? Está alinhado com a vida que eu quero levar? Né? Então, faça escolhas conscientes, entendendo os prós e os contras, vantagens e desvantagens. Então, qual que é a vantagem de eu comer esse pedaço de bolo agora? Qual que é a desvantagem? Qual que é o equilíbrio disso? Então, é um aspecto de você tomar consciência. A gente está falando muito sobre alimentação, porque é o conteúdo vinculado a esse estudo, né? Mas você pode aplicar isso para sua vida em todos os aspectos, né? Então, o que eu estou pensando agora é realmente uma realidade ou uma ideia criada com base em uma crença, né? Então, o que que eu posso fazer de diferente? Quais são as alternativas ali? Então, é, é muito comum sentir que a mudança de hábitos, principalmente alimentares, é de uma forma injusta, né? Então, porque outras pessoas, elas têm muitos pensamentos, né? Por que que muitas pessoas podem comer o que querem e eu não? Né? Então, essa percepção ela pode gerar um ciclo de desânimo e até de rebeldia contra as escolhas saudáveis, né? Então, por isso que o nosso contexto também é muito importante, estar inserido em pessoas, em grupos que realmente têm basicamente os hábitos ali que a gente almeja, né? Porque o ambiente ele influencia muito. Então, é essencial lembrar que todos enfrentam desafios. Então, lidar com a sensação de injustiça envolve reconhecer que, embora possa ser difícil no momento, os ganhos a longo prazo farão a diferença. Né? Então, ninguém sabe da vida do outro. Então, as dores do outro não são as minhas dores, né? Da mesma forma que as minhas dores não são as dores dos outros, né? Então, cada pessoa é um ser totalmente individual e cada pessoa vai vivenciar o que precisa ser vivenciado e vai lidar com como que ela consegue lidar naquele momento. Né? Então, a gente realmente traçar um aspecto 100% nós, né? Então, o que o outro pensa, age, faz é uma questão sobre ele, não é uma questão sobre mim. Então, eu preciso olhar para mim e entender o eu, né? E compreender o que que eu posso fazer por mim mesmo. Então, aqui eu coloquei duas dicasinhas para lidar com esse desânimo e também dessas questões ali vinculadas à injustiça, né? Então, diga paciência para decepção. Ao sentir-se que não consegue mais seguir com os hábitos, lembre-se, é só um momento. Você já superou desafios antes e pode fazer isso novamente. Então, aqui a gente entende que os hábitos alimentares, fazer novos hábitos, né, principalmente hábitos alimentares, é difícil. Não vem da noite para o dia. É uma caminhada muito dura muitas vezes, né? Então, precisa de disciplina, precisa de constância, né? E pode sim que seja que apareça esse pensamento que vai desistir. Só porque apareceu esse pensamento não quer dizer que você está errada, que você você não é uma pessoa boa, que você não vai conseguir, né? É somente um pensamento. Né? Então a gente se lembrar que é só um momento, que é só um pensamento, que como você já superou outras coisas antes, você pode fazer isso novamente. E a segunda dica, que é reenquadre a situação. Então, a privação que você sente, privação, né, é temporária. Lembre-se dos benefícios duradouros que virão com o controle alimentar e os hábitos saudáveis, né? A gente falou sobre privação, mas no sentido realmente de construção de novos hábitos, né? Então, às vezes, eu vou ter que fazer algo que eu não quero fazer ali naquele momento, mas em prol do meu bem-estar e da minha qualidade de vida. Então, não vai ser todos os dias que eu vou querer fazer atividade física.
mas eu vou precisar fazer essa atividade física. E com o tempo você vai perceber que vai se tornar algo mais natural, mais leve. Então você vai se adaptar ao longo desse período. E como, né, fazer com que os pensamentos sabotadores se tornem ali aliados, né? E isso exige muito uma prática da autoconsciência. Então, quando esses pensamentos surgem, em vez de se entregar a eles, se entregar à frustração, use-os como uma oportunidade realmente de refinar a sua mentalidade. Então, aqui eu coloquei três alternativas também. Coloquei de forma separada para ficar mais fácil para a compreensão e também para as anotações. Então, primeiro, reforce o compromisso com seus objetivos. Então, quando você estiver desanimado, lembre-se das razões pelas quais você iniciou essa jornada de mudança. Revise os benefícios e as vantagens que você listou lá no início. Então, basicamente, o motivo da ação. Por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Quais são as vantagens? Quais são os meus objetivos? Por que que eu quero isso? Dois, crie um plano de fuga. Então, ter um plano de ação para quando os pensamentos sabotadores surgir, pode ajudá-la a resistir à tentação. Então, isso pode incluir coisas simples como tomar um copo d'água, fazer uma caminhada, ligar para uma amiga, né, para conversar, se distrair e também reler sobre os seus objetivos, fazer essas anotações, relembrar a sua jornada até aqui. Quem é você? Lembre-se de toda a sua força, de toda a sua resiliência. Se você está aqui hoje assistindo essa aula, é porque você não desistiu de você mesmo. Então, lembre-se de tudo isso. E três, pratique as habilidades de enfrentamento, como autorregulação emocional, que envolve resistir aos impulsos imediatos em trocas de recompensa a longo prazo. E isso pode ser feito com mindfulness, respiração e reestruturação cognitiva. Reestruturação cognitiva é basicamente isso que a gente está fazendo, que é esse aspecto de confrontar pensamentos. Então, não acredite tudo que você está pensando. Se questione, tente outras alternativas, reavalie tudo isso que você está ali pensando. E a autorregulação, que é o aspecto de você lidar com as suas emoções, né? Então, eu estou com raiva. Se eu bater em alguém, se eu xingar, se eu gritar, se eu ir comer alguma coisa, se eu deixar de fazer as coisas por mim mesmo, não vai resolver a minha emoção. Você não concorda comigo? Vai estar lá do mesmo jeito, o problema vai estar lá do mesmo jeito. Se eu fizer tudo isso, eu vou arrumar mais um problema, né? Então, eu preciso saber lidar com as minhas emoções, né? E as minhas emoções, elas precisam ser lidadas de uma forma funcional, uma forma ali que realmente vai beneficiar-me e que eu vou conseguir ali trazer uma alternativa diferente para essas questões problemáticas. Então, quando se trata de comportamento alimentar, é muito fácil cair na armadilha do julgamento, né? Então, eu comi mais do que eu devia, eu não tenho força de vontade. E quando a gente fala da armadilha do julgamento, não é o julgamento do outro, tá? É um julgamento nosso. Então, a gente se culpa, a gente se julga, a gente se maltrata, né? Então, o processo realmente que a gente precisa é nos ajudar, em vez de ficar nos autocriticando. A autocrítica não vai trazer nenhum benefício, vai só aumentar mais uma vez aquele ciclo do comer exagerado. Então eu fico triste porque comi muito, eu tenho que lidar com essa emoção, como de novo, triste de novo e por aí vai, né? E você está num processo de construção. Então a recaída, elas são importantes, as curvas também. E dentro do processo, a gente nem espera que o paciente seja assim, ó, linear e crescente. A gente já espera as curvas. Então, cada caída, cada deslize, ele é uma oportunidade de crescimento. Então, pegue cada situação chata que você passou, ruim, de recaída, de falha, de erro, e olhe com essa perspectiva. O que que eu posso aprender com cada situação como essa? E entender que nós somos apenas seres humanos. Então, a gente vai errar. É comum errar. E tá tudo bem. A questão é o que que eu faço com esse erro agora? Eu tento aprender com ele ou eu vou me afundar com ele? Então, o que realmente faz a diferença é a capacidade de se observar sem julgamentos, entendendo os motivos por trás dos seus comportamentos, né? Então, por que que eu fiz isso? O que aconteceu? Eu estava com raiva, eu estava triste, estava feliz, teve alguma coisa envolvendo ali a minha situação. Então, se compreenda, se entenda e busque realmente se observar.
Entender que esse momento ele vai ter erro, vai ter falha, e o que importa é o que você vai fazer com cada erro e com cada falha. Então, a mudança de hábito é um processo contínuo e lidar com os pensamentos sabotadores faz parte desse processo. Né? Então, você não precisa eliminar todos os pensamentos negativos, mas aprender a reagir a eles de maneira consciente e equilibrada. Né? Então, ao tomar rédeas de sua mente e se comprometer com escolhas saudáveis, você está criando um caminho mais sólido para o sucesso. E lembre-se do seu poder de escolha. Cada pensamento e cada escolha são oportunidades para fortalecer seus hábitos e conquistar os objetivos que definiu para si mesmo. Ao tomar controle de seus pensamentos, você toma controle de sua vida. Né? Então, se questione, se avalie, entenda que esses pensamentos eles vão fazer parte e a gente não vai conseguir tirar eles. O que a nossa proposta é eu conseguir lidar com eles de forma funcional, de forma que não vai me prejudicar. E é isso, a aula de hoje. Muito obrigada. Qualquer dúvida pode entrar comigo. E, mais uma vez, nem tudo que a gente pensa é 100% verdadeiro. Aprenda a se questionar e não aceite tudo o que você está pensando. Até a próxima, pessoal.